Hoje eu quero conversar com vocês, retomando um pouco do que iniciamos na nossa formação anterior e ampliando um ponto muito importante para a nossa prática diária, que é a aprendizagem da criança pequena e a importância do foco no processo de aprender. Então, lá na nossa última aula, do dia 15, nós começamos refletindo sobre a ideia central, que a criança pequena aprende vivendo. Quando dizemos isso, não estamos falando de uma frase bonita apenas. Estamos falando de uma concepção de infância, de desenvolvimento e de prática pedagógica. A criança pequena não aprende apenas ouvindo o adulto explicar. Ela aprende quando toca, quando experimenta, observa, repete, cai, levanta, tenta de novo, interage, brinca. Ela pergunta com o corpo, com o olhar, com o gesto e com a fala. Na educação infantil, nós precisamos sempre lembrar que a experiência, ela vem antes de qualquer explicação. Antes da criança entender uma palavra, ela sente. Antes de organizar uma ideia, ela explora. E antes de representar o mundo, ela vive o mundo. Então, na aula anterior, nós falamos sobre alguns conceitos que a gente vai retomar um pouquinho. Primeiro, que a criança é um sujeito. Ela não é uma folha em branco, ela não é um adulto em miniatura. Ela é uma pessoa potente, curiosa, sensível, ativa e produtora de cultura. E isso muda completamente a nossa prática dentro dessa, quando a gente enxerga isso, né? Quando nós vemos a criança como sujeito, nós não preparamos uma atividade apenas para que ela cumpra, nós preparamos uma experiência para que ela viva. Então, quando eu vejo a criança como sujeito, eu não vou pensar como que eu posso fazer essa criança ficar quieta. Nós pensamos como eu posso organizar o ambiente para que ela possa explorar, interagir, aprender e se desenvolver com segurança. Também nós falamos sobre os 1000 dias, né? Os primeiros 1000 dias da criança e sobre como essa fase da vida ela é uma janela muito importante para o desenvolvimento. É um período de grande neuroplasticidade em que o cérebro está formando novas conexões o tempo todo. Lembra daquela atividade que nós fizemos com o barbante, tá? Essas conexões, elas não se formam no vazio, elas se formam nas relações, nos vínculos, nas experiências, no cuidado, na fala do adulto, no brincar, no movimento, no toque, na rotina bem organizada, intencional, nas oportunidades que a criança tem para agir sobre o mundo. E quando a gente fala em agir sobre o mundo, nós trouxemos um pouquinho de Piaget para a nossa conversa, lembra? Piaget nos ajuda a compreender que a criança aprende pela ação. Ela aprende agindo sobre os objetos, testando hipóteses, repetindo movimentos e percebendo efeitos. Quando o bebê joga um objeto no chão várias vezes, ele não está fazendo bagunça, ele está investigando, ele está percebendo som, distância, permanência, a reação do adulto e a causa e o efeito. Quando a criança pequena enche, esvazia um pote várias vezes, ela está construindo noções de espaço, de quantidade, de volume, permanência, coordenação motora e também de pensamento lógico. Aquilo que parece simples para nós, aos nossos olhos, para a criança é uma pesquisa enorme. Também nós vamos falar um pouquinho sobre Vygotsky, que nós conversamos, que nos lembra que o desenvolvimento acontece nas relações. A criança aprende na interação com o outro, com a cultura, com a linguagem e com a mediação do adulto. E aqui entra um ponto essencial, que a professora não é apenas quem cuida, nem apenas quem ensina conteúdos prontos. A professora, nós, é quem organizamos o ambiente, observamos as crianças, propomos experiências, ampliamos possibilidades, nomeamos o mundo, damos, né, segurança e intencionalidade
para aquilo que a criança vive. É na nossa conversa. Lembra do exemplo que eu usei da bola e do cubo? Que a criança vai construir aquela ideia de eu já conheço uma bola e agora estou conhecendo o cubo, quando o professor nomeia a palavra, né, o objeto cubo. Então, ela vai ampliando os conhecimentos. E, por fim, né, nós falamos algo muito importante, que é a prática, a nossa prática intencional, ela transforma. Aquilo que favorecemos ou impedimos na rotina define muito o que a criança aprende ou também vai deixar de aprender. Se a rotina favorece movimento, exploração, escolha, conversa, investigação, a brincadeira, ela favorece o desenvolvimento. Mas se a rotina limita a criança a ficar sentada por longos períodos, assistir vídeos em excesso, preencher folhas em excesso, esperar muito, copiar modelos ou receber muitas ordens ao mesmo tempo, nós podemos estar impedindo experiências fundamentais para a aprendizagem. E nisso, nós colocamos, né, nós transformamos e modificamos uma rotina criada, né, já pré-criada, que era uma rotina monótona, que não fazia muito sentido para a criança, e através do chat GPT, através do Gemini e através da própria IA do WhatsApp, vocês em grupo construíram e transformaram essas rotinas. Eu fiz uma coletânea do que vocês me enviaram pelo WhatsApp no dia, né? E essa coletânea eu estou enviando também para as coordenadoras, para que de repente imprimam e vocês façam uso. Ali nós temos, conseguimos juntar e montar um material próprio que vocês fizeram, né, com a ajuda da tecnologia, com 11 rotinas, várias atividades, várias dicas e várias formas que você pode fazer essa pesquisa no chat GPT. Então, ela está indo para vocês hoje e eu espero que façam muito proveito, muito uso, né, para que a gente possa compartilhar essas experiências para todas que também não puderam estar naquele dia. Com isso, a gente entra no nosso tema central de hoje, que é o foco da atenção, que é a atenção que a criança precisa ter. Para que a gente comece a entender um pouquinho, eu vou passar para vocês, tá, um vídeo que eu acho ele muito interessante, que é um vídeo sobre... Eu vou passar, eu vou transmitir aqui, e vocês prestem atenção, mantenham o foco e façam exatamente aquilo que o vídeo está sugerindo. E depois eu retorno. Espera aí que eu vou compartilhar para que vocês vejam aqui. Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Tá dando para ouvir? Então, vamos lá. Então, tá vendo? A maioria
das pessoas, elas não conseguem observar o gorila. E a gente fica olhando, a gente está focado na contagem, né, de quantos passes a equipe de branco deu, e o gorila passa, ele se movimenta, e nós não percebemos. E a gente só vai perceber depois quando vê novamente o vídeo, né? E isso significa uma coisa muito importante que a gente tem para perceber, tá? Por que nós não tivemos, né? A gente não conseguiu ver isso, porque o nosso foco, né, nosso cérebro, ele não consegue perceber aquilo que ele não está focado em fazer, né? Então, qual é a pergunta diante disso que a gente precisa fazer? Como que a criança aprende se ela não consegue prestar atenção no que realmente importa, né? E mais, será que quando a criança não presta atenção, o problema é sempre falta de interesse, desobediência ou preguiça? E a resposta é não, né? Muitas vezes a criança não aprende porque o cérebro dela ainda não conseguiu filtrar, organizar e registrar toda aquela informação. Então, dentro dessa atividade que nós vimos agora no vídeo, nas orientações, né, o foco que nós demos foi total no vídeo e total na bola e no passe, né? Essa concentração foi tão grande que a gente não consegue ver o que tá passando por fora, outra coisa que está evidente. Isso tem um nome, ele se chama cegueira inatencional. Ela começou a ser pesquisada em 1999, que foi no período da gravação desse vídeo. Depois, outros pesquisadores começaram a estudar sobre ela. E essa cegueira inatencional, o que é? É quando o nosso cérebro ele está focado muito numa tarefa e ele vai ignorar completamente os outros estímulos, mesmo que estejam bem diante dos nossos olhos. E isso, gente, é super importante para a escola, porque às vezes o aluno está olhando para a professora, mas ele não está aprendendo. Você vê que ele está te olhando, que ele está te observando, mas você vê que ele não está ali, que ele está longe dali, né? O corpo está, mas a mente não está. Às vezes, ele está sentado, mas o cérebro não selecionou aquilo que era importante. Ele não responde porque não ouviu, porque não quis, ele está querendo te desobedecer, porque para ele não importa, mas é porque a atenção dele estava ocupada, estava dispersa ou estava sobrecarregada. E aqui a gente pega aí uma frase que a gente precisa gravar bem, que aquilo que o cérebro não vê, ele não aprende. E a gente precisa gravar essa frase conosco, porque ela vai nos ajudar a entender que a atenção ela é uma porta de entrada para a aprendizagem. Se a informação não passa pela atenção, ela dificilmente vai ser registrada na memória. Então, ensinar bem não é apenas transmitir conteúdo. Ensinar bem é gerenciar o foco da criança. Então, é isso esse ponto que a gente precisa pegar bem hoje. Então, na educação infantil, ainda mais importante, porque a criança pequena, ela tem uma atenção que está em desenvolvimento ainda. Ela não consegue sustentar o foco por muito tempo como um adulto. Ela precisa de movimento, de vínculo, de clareza, de repetição e de pistas que sejam concretas, para que todo esse ambiente ajude o cérebro dela a perceber aquilo que importa. Então, quando a gente planeja uma proposta, a gente precisa pensar: o que eu quero que essa criança perceba? O que eu quero que ela explore? Qual é o foco principal da experiência? Porque muitas vezes, sem perceber, nós mesmas acabamos criando sobrecarga. Quer ver como? A gente fala assim, ó. Agora todo mundo vai sentar, pegar o material, esperar o colega. Vamos ouvir agora a explicação? Ó, não mexa nisso.
presta atenção naquilo, depois vocês vão fazer assim, depois vocês vão guardar, depois nós vamos para outra sala. Para ir para a gente, isso é muito simples, mas para a criança pequena, principalmente para os bebês e as crianças bem pequenas, é muita informação ao mesmo tempo. Então, quando tem muita informação, o cérebro não vai filtrar. Ele vai escolher uma coisa e vai acabar ignorando as outras. E justamente ele ignora aquilo que nós queríamos que fosse aprendido. Então, eu vou trazer para vocês agora algumas orientações que são práticas para que a gente possa manter esse foco. Primeiro, dar instrução curta e clara. Na prática, a gente precisa falar menos e mostrar mais. Então, em vez daquela explicação longa, a gente pode dizer tudo picadinho. Agora nós vamos guardar o bloco. Agora vamos colocar dentro da caixa. Agora vamos levar para a prateleira. Uma coisa de cada vez. A segunda coisa é usar pistas visuais. Então, as crianças pequenas, elas aprendem demais pelo visual, pelo gesto, né? Pelo exemplo que é concreto. Nós já vimos isso lá anteriormente. O que a gente pode fazer? Apontar, mostrar, usar muita imagem, organizar os materiais de forma visível, usar cor, marca no chão, objeto de referência. Tudo isso ajuda a criança a estar direcionando o foco. Por exemplo, se eu quero que a criança guarde os brinquedos, posso ter caixas com foto dos objetos. Se eu quero que ela vá para a roda, eu posso usar uma música de transição de roda. Se eu quero que ela perceba determinado material, eu posso apresentá-lo com calma, nomear o material, permitir que ela explore aquele material, tá? A terceira dica para vocês, a terceira orientação, reduzir o estímulo competitivo, e isso é muito importante. Às vezes o ambiente da sala, ele tem muito cartaz, muito objeto pendurado, muito brinquedo exposto ao mesmo tempo, muito barulho, a TV ligada, o adulto falando, a criança circulando, tudo acontecendo junto, né? E para a criança pequena, isso vai sempre competir pela atenção. Então, nós esperamos que ela se concentre em uma proposta, mas o ambiente inteiro está chamando por ela. Então, quando a gente reduz estímulos, não vai significar que você está empobrecendo a sua sala de aula. Significa que ela está melhor organizada, melhor disposta. É diferente de ter um ambiente rico de experiências e ter um ambiente visualmente poluído. O ambiente rico é aquele que convida a criança a explorar com sentido. Aquele ambiente que é sobrecarregado é aquele que vai distrair, que agita e também dificulta a atenção. E a última orientação é checar o foco antes de começar. Então, antes de explicar uma proposta, nós precisamos garantir que as crianças estão minimamente disponíveis para aquele momento. Isso pode ser feito com um combinado, com uma música, um gesto, uma aproximação física, uma roda curta, uma fala simples. Olhem aqui o que eu trouxe. Vamos ver junto. Primeiro, agora, nós vamos observar. Agora é a vez de tocar. Escutem esse som. A criança pequena precisa ser convocada para a experiência. E essa convocação, ela não acontece com bronca. Ela acontece com presença, com vínculo, com clareza e com intencionalidade. Bom, agora a gente vai começar a pensar na nossa prática, né? Quando uma criança ela se distrai durante uma proposta, o que normalmente nós fazemos? Muitas vezes nós dizemos assim, ó, presta atenção, você não está ouvindo? Assim você não vai conseguir aprender se você não me olhar. Olha aqui para mim, senta direito. Mas talvez a pergunta mais importante que a gente possa fazer é a seguinte: o que está impedindo essa criança de focar? Será que a minha explicação está longa? Será que esse ambiente está barulhento? Será que eu tenho muito material disponível?
Será que a criança está cansada? Será que agora ela cansou de ficar muito tempo sentada e ela precisa movimentar muito, um pouco o corpo? E uma dica legal é que quando a gente tem algumas coisas que elas precisam sentar, de tempos em tempos, faz uma brincadeira, uma música, uma brincadeira, uma música com movimento, né? Para que ela levante, cante e depois volte. Então, ela movimenta um pouco o corpo também. Será que essa proposta está distante da experiência concreta da criança? Será que o tempo de espera está muito grande entre aquilo que ela terminou de fazer e aquilo que a gente vai introduzir novamente? Será que eu estou falando mais do que a criança consegue sustentar? Então, essa mudança de olhar, ela é muito importante, porque ela tira a culpa da criança e nos devolve uma responsabilidade pedagógica, que é aquela de organizar melhor as nossas condições, as condições que nós estamos dando de aprendizagem. Isso não vai significar, gente, deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Não vai significar ausência de limite e nem falta de rotina. Pelo contrário, a criança pequena, ela precisa de rotina, de previsibilidade, de cuidado, de segurança, que nós já falamos antigamente, tá? E aí, a gente volta lá no nosso tema inicial, que ela vai aprender participando, quando ela está emocionalmente envolvida e outras coisas, quando a proposta está fazendo sentido, e aquilo que a gente já falou anteriormente, tá? O que ela está aprendendo ali? Quando ela assiste o vídeo, ela pode estar parecendo quieta, mas qual a experiência que ela está vivendo? Quando ela está copiando um modelo que parece muitas vezes ser produtivo, ela teve espaço ali naquele momento para pensar, para testar, para criar, para explorar. Então, essa aprendizagem dentro da educação infantil, ela não pode estar centrada naquela produção que nós fazemos de registro para que o adulto veja, para que a família veja, porque tem outras formas do adulto ver, da família também ver, tá? A gente precisa centralizar isso bem em experiências que vão estar construindo o desenvolvimento. Então, quando a gente começa a planejar, a gente precisa sempre ver qual é o foco, tá? Dentro do nosso planejamento. O que essas crianças vão perceber? O que eu preciso pensar para mudar essa prática, tá? No final do HTPC, nós temos uma proposta que também não é apenas ouvir, né, ver esse vídeo, ouvir o vídeo, ver o que eu estou falando e continuar com a mesma rotina, fazendo a mesma coisa e do mesmo jeito. Então, a gente tem vou trazer para vocês, né, uma proposta para que vocês desenvolvam uma atividade prática com as crianças e tragam uma devolutiva para a gente. Não é nada que vocês já não tenham feito ou que seja alguma coisa que tenha sido difícil de fazer, tá? Qual é a ideia? Vocês planejem uma experiência considerando tudo que nós conversamos. A criança aprende e faz vivendo, a atenção é o filtro dessa aprendizagem, o ambiente pode favorecer ou impedir o foco, as instruções precisam ser claras, o adulto precisa mediar sem controlar tudo, e a aprendizagem precisa ser observada dentro desse processo. Então, o que eu vou sugerir para vocês é super simples, a coordenadora também vai auxiliar nesse desenvolvimento da atividade. Então, cada uma de vocês, não é por grupo, tá? É cada uma mesmo, lá na sala de aula. Você vai escolher uma proposta simples da sua rotina, vai reorganizar essa proposta com foco na aprendizagem intencional, com foco pensando em tudo que nós vimos. Pode ser uma atividade de exploração com água, massinha, caixa, bloco, alguma coisa sobre som, movimento, algum percurso, alguma investigação. O importante é que não seja uma proposta que ela vai sistematizar em folha ou algum modelo que ela já tenha pronto, tá? Dentro dessa proposta, ela precisa permitir que a criança escolha, toque, pense, interaja, se expresse.
Então, você vai pensar nos 4 pontos, tá? Antes de você aplicar. Qual é o foco, tá? Não precisa ser aquela coisa enorme. Então, você quer uma única coisa, tipo, explorar diferente textura. Perceber cheio e vazio, tá? Nomear objetos e ações. E aí eu também mandei para as coordenadoras de vocês, tá? Uma forma de vocês estarem fazendo com essas observações. Tá tudo no papel aí bonitinho para vocês. Como que vocês vão organizar o ambiente para ajudar a criança a focar? Então, mexe no ambiente, os materiais não estão visíveis. Será que tem excesso de estímulo aqui? Como que você vai dar essas orientações? Então, sempre orientações curtas e claras, nada de ficar explicando muito antes, mostra o material, nomeia. E aí, o que você vai observar? Ela se aproximou, ela tocou, ela repetiu, ela gostou, ela precisou de mediação, tá? Depois dessa aplicação, vocês vão registrar a experiência. Então, você pode registrar com foto, com anotação, fazer um pequeno relato, colocar a fala das crianças quando houver, e vão trazer aí para a próxima aula uma devolutiva simples. E dentro dessa devolutiva, vocês vão responder o que você planejou, qual o foco que você teve, como você organizou esse ambiente, como que as crianças registraram, o que elas aprenderam ou demonstraram estar aprendendo e o que você mudaria na próxima vez. Sabe quando a gente está na faculdade, a gente precisa fazer aquele projeto de pesquisa? Então, vocês vão pegar uma atividade e pensar que estão realmente desenvolvendo uma pesquisa em cima dela, tá? Pode ser com o grupo, você pode fazer, o ideal é que você faça, de repente agora nesse final de bimestre, já como se fosse uma diagnóstica e registre isso. E traga para que a gente possa compartilhar da mesma forma que nós fizemos, e eu estou colocando agora para vocês, o compartilhamento daquela modificação de rotina, tá? Gente, a formação ela só faz sentido quando ela volta para a nossa prática, tá? Então, a gente não está tentando aqui estudar todo o desenvolvimento infantil para ficar decorando teoria, tá? Nós estamos estudando para melhorar a aprendizagem dessas crianças, melhorar o nosso planejamento, melhorar essas experiências, tá bom? Para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão, que às vezes a gente se preocupa muito com aquilo que a gente vai ensinar. Mas na educação infantil para os nossos pequenos, nós precisamos nos preocupar também com aquilo que a criança tem condições de perceber, de viver e de elaborar. Porque lembra que nós vimos no começo dessa aula, o cérebro, aquilo que ele não vê, ele não aprende. Então, ela precisa do foco, de ambiente, de vínculo, clareza, tempo do corpo em movimento, tudo tem que ser muito real para elas, tá? Então, o convite aí dessa semana é que vocês olhem para a rotina, escolham essa experiência para transformar. Nada é difícil, pessoal. A gente, para se formar professora, é isso. A gente tem que estudar, praticar, observar, refletir e ajustar. Então, um ótimo trabalho para vocês. Façam agora nesse tempo ainda que vocês têm de HTPC e tragam, porque eu estou super curiosa para ver essas devolutivas e as experiências que vocês vão estar desenvolvendo com as crianças. Tá bom? Um beijo no coração de todas e até a próxima.